Você já enfrentou alguma barreira, alguma dificuldade na sua vida que impediu você de conquistar algo, de seguir adiante, de continuar a sua trajetória? Então, eu queria trazer para você agora uma meditação que está em Josué, capítulo 6, do verso 1 ao 16. O contexto aqui é a derrubada da muralha de Jericó. Só que antes desse contexto de Josué, eu queria ver outra situação, onde Neemias ele vive um contexto contrário. No contexto de Neemias, o que acontece? Lá não é derrubar uma muralha, mas sim construir. Que a muralha ali era para a proteção de Jerusalém. Jerusalém é o povo de Israel que estava sendo liberto, saindo do cativeiro de Babilônico, né? E que Neemias fica sabendo dessa situação e que ele vê que estava tudo destruído e ele pede um auxílio a Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, para que ele pudesse ajudar na reconstrução de Jerusalém, inclusive no muro. O muro aqui nesse caso, no contexto de Neemias, ele deveria ser erguido, né? Porque ele simbolizaria o quê? A força, ele simbolizaria o quê? Proteção, abrigo, né? No caso, estabilidade, a confiança para aquele povo ali. Eles não tinham esse muro ali que poderia ajudar eles nessa situação, para segurar, né? Frear os ataques investidos dos inimigos. E no caso de Josué já é o contrário. Josué, o muro já está prejudicando. Neemias, o muro iria ajudar, certo? E era necessário. Aqui no caso, o muro deveria ser destruído, no caso de Josué. Por quê? Porque estava impedindo eles avançar para uma conquista. A conquista que Deus tinha determinado já para eles, inclusive determinado desde Abraão, né? Desde Abraão já começa a vir essa questão da terra prometida e que aí vai até Moisés e quando chega em Moisés cai nas mãos de Josué. Josué atravessa o Jordão tudo para começar essa conquista da terra prometida. Inclusive em Josué capítulo 1, verso 9 diz o seguinte, ó, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha só, o desafio de Josué era tão grande, que ele pega e Deus pega e fala para ele, não desanime, pode continuar, eu estarei contigo. Então, avance e vá adiante, para que eu possa, assim, realizar aquilo que eu quero, aquilo que eu determinei para vocês, e através de vocês. Então, aqui a gente vê que Josué, ele vai ter o muro como uma barreira, né? E que ele precisa avançar. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte, na questão de conquista, eu não queria que você pensasse somente na conquista material, conquista financeira, conquista patrimonial, conquista intelectual, talvez uma faculdade, um curso, outra coisa, uma conquista, sei lá, qualquer outra conquista não sendo espiritual. Eu queria que você focasse mais na conquista espiritual. Quais são as barreiras hoje que você deve romper? Quais são as barreiras hoje que Deus deve romper por você para que você possa continuar a sua caminhada cristã? Para que você possa continuar esse relacionamento com Deus? Com certeza, talvez pode haver alguma barreira para você hoje. Em Mateus 6,33 diz o seguinte, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos deixar um pouquinho aquilo que é algo concreto e vamos entrar na espiritualidade. Vamos entrar em primeiro lugar no reino de Deus. É isso que eu queria trazer o foco para você. Quais as conquistas que você deve realizar, que Deus mandou você agir, você fazer, você realizar e que você não conseguiu até o exato momento? Porque talvez tenha uma barreira, tenha uma muralha e que essa muralha ela só poderá ser derrubada com o auxílio de Deus na sua vida. Talvez ela está impedindo o seu crescimento espiritual. Talvez está impedindo a sua comunicação com Deus nesse momento. Qual é essa barreira? Qual é essa muralha? Um pecado? Alguma coisa que talvez desvie a sua atenção? Que toma conta do seu coração? Qualquer coisa pode ser. Aqui quando nós olhamos aqui a muralha, justamente aqui no contexto de Josué, ela está impedindo deles realizarem algo que Deus tinha mandado, determinado. Certo?
É uma ordem de Deus que eles continuassem, que eles caminhassem, saíssem do deserto, do Egito, fossem para o deserto, e do deserto continuassem para o quê? As lutas, as batalhas, para conquistar a terra que Deus tinha determinado seria para eles. O que Deus determinou para você que você deve conquistar? Você ainda deve conquistar na sua caminhada cristã? Qual a barreira talvez que deve ser quebrada neste momento? Eu queria deixar para você aqui também, para você meditar, 3 requisitos que Josué e o povo seguiu naquele momento para que pudessem assim romper essa barreira, essa muralha, e que eles pudessem assim realmente viver a vontade do Senhor e fazer aquilo que Deus tinha determinado para eles, que era avançar. Tá? Então vamos lá. O primeiro requisito é o requisito da fé. Né? A fé é o requisito do impossível. Aquilo que é impossível, né? Então não tem como eu realizar. Eu preciso de um auxílio divino, eu preciso de uma orientação do auxílio divino ao meu favor. E tanto que em Hebreus 11:30, o autor diz o seguinte, olha só, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Olha só, é interessante que ele fala pela fé, né? Caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Ele não fala que houve uma atuação humana, ele fala que foi pela fé. Então a fé é que motivou eles a realizar aquilo que Deus tinha falado. Dê 7 voltas, gritem, certo? Todo um ritual que teve ali, que a muralha vai cair. E eles executaram exatamente. É exatamente isso quando nós temos uma barreira que está impedindo o nosso crescimento espiritual, está impedindo a nossa conquista espiritual. Talvez eu almeje uma conquista de aprender mais, de estudar mais a palavra de Deus, de ter um momento, uma devocional melhor, de louvar ao Senhor, de fazer jejum, de orar, mas muitas vezes tem barreiras que me impedem. São várias coisas que podem me impedir, que podem me distrair. A distração pode ser uma barreira, né? A distração, a falta de ânimo. Talvez eu até faça o compromisso, mas eu tenho momentos em que eu me desanimo e não quero ir à frente. Então, quais são as muralhas que você pretende que Deus derrube para você? Quais são as muralhas? Você enxerga a muralha que está impedindo você de crescer diante do Senhor? Você crê que Deus Ele pode derrubar essa muralha para você? Você está disposto a participar da queda da muralha que impede você de crescer? Você acha que existe alguma muralha que possa estar impedindo o crescimento, o seu crescimento pessoal, como um discípulo do Senhor? Você tem que ver, nós temos que ver uma série de coisas que possa impedir esse nosso avançar de conquistar. E aqui, como eu disse, a conquista espiritual, porque em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas estão saindo dos caminhos de Deus porque negligenciam essa questão da fé, negligenciam a questão de entender que existe uma muralha na frente dele e que deve ser derrubada aquela muralha, mas ele não busca a Deus, ele não aceita isso, ele não entende, não compreende, ele não busca a Deus. Não, buscando a Deus, essa muralha vai viver ali durante anos na vida dele, até que um dia talvez ele acorde, ele enxergue e entenda que Deus está ali justamente para romper aquela muralha para ele e com ele. Então, o primeiro requisito que é a fé. Eu devo crer que Deus está presente, eu devo crer que Deus pode sim derrubar esta muralha para mim. O segundo requisito é obedecer. A partir do momento que eu tenho a fé, lógico que eu tenho a fé que Deus ele pode derrubar essa muralha, com certeza eu vou invocar, eu vou pedir a Ele, eu vou clamar a Ele. A partir do momento em que eu invocar, que eu pedir a Ele, que eu clamar por Ele, por ajuda, por socorro, eu tenho que obedecer. Então o primeiro requisito é a fé, certo? A fé é o requisito do impossível. E aqui o obedecer, que é o requisito para derrubar as muralhas. Aquilo que eu devo fazer da minha parte, Deus ele faz a parte dele, mas aquilo que eu tiver de fazer, eu tenho que executar. Deus ele dá uma ordem, né? E sendo que para eles, no caso, né, teriam que cumprir, né, item por item. A mesma coisa, Deus também nos dá ordem, nos dá o direcionamento certinho para nós rompermos com essas barreiras que nós temos.
que encarar durante a nossa caminhada cristã. Josué 6, 3, 5 diz o seguinte, vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando uma vez, assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz do seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente, né? Cada um à sua frente, cada um seguirá o seu caminho. Então, qual a barreira que você tem hoje? Você é obediente? Talvez até você já captou a barreira que você tem para ser derrubada, mas será que você tem a obediência? Então, quais seriam, talvez hoje, os itens estabelecidos para derrubar uma barreira hoje, talvez? As muralhas que impedem o nosso crescimento espiritual. O jejum, a oração, a meditação, a leitura. Você cumpre esses requisitos diariamente? Você cumpre algum desses requisitos? Você cumpre ou todos esses requisitos diariamente? Você faz jejum? Você ora? Você medita na palavra? Você lê a palavra, estuda a palavra do Senhor? Porque esses são os requisitos hoje e que nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer para que nós possamos seguir, né, e a nossa caminhada, seguir aquilo que Deus quer, crescer, avançar. Quantas pessoas que estão deixando isso de lado, não têm uma atitude, não têm atitude de obediência ao Senhor? Não jejuam, não oram, não meditam, não têm a leitura diária, não buscam o Senhor diariamente para que possam crescer. Como que vão derrubar as muralhas? Como que vão crescer espiritualmente? Por isso que muitas pessoas estão afastando do convívio do Senhor, convívio entre irmãos como igreja também, das atividades, não fazem mais a obra do Senhor. Por quê? Justamente por causa disso. Não tem fé, não vai buscar ao Senhor, logo não buscando ao Senhor, não vai executar o que Ele manda. Pense bem nisso, hein? A terceira situação que eu queria deixar aqui, o terceiro requisito, é o requisito para a conquista. A paciência ela é o requisito para a conquista. Eu tenho que ter paciência. Quantas pessoas são impacientes, querem tudo rápido, muito rápido, e de forma muito cômoda muitas vezes. E Deus ele quer nos mostrar de uma forma paciente no seu tempo em que Ele está realizando, Ele irá realizar. Mas nós devemos cumprir alguns requisitos. Então, após o cumprimento da ordem, que vai estar no verso 6, no capítulo 6, verso 14 a 16, diz o seguinte: E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Olha só. Antes de cair, ele já fala: gritai, porque o Senhor já tem vos dado a cidade. O que Deus já tem te dado para você, para que você possa viver espiritualmente em abundância diante do Senhor? E que você tem negligenciado, e que nós temos negligenciado, talvez. Em 1 Pedro 5,7 é o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quais são as suas ansiedades em relação a esta muralha, talvez, que está impedindo você de avançar e de crescer? Busca o Senhor, tenha fé, obedeça a Ele, obedeça a tudo que Ele mandar você fazer. Salmo 37,7 diz o seguinte: descanse no Senhor e espere nele. Olha só, descanse no Senhor e espere nele. Você tem essa capacidade? Isso é uma coisa muito difícil para nós descansarmos, esperarmos no Senhor. Mas nós temos que crer que Ele está agindo, atuando e Ele está junto conosco. E Ele quer que nós venhamos a romper essas barreiras, romper essas muralhas que nos impedem de crescermos espiritualmente diante dEle. Tenha fé, tenha obediência, tenha a paciência, mas cumpra aquilo que Deus tem determinado para você e para a sua vida, para que você possa assim amadurecer e crescer cada vez mais diante dEle. Pensa nisso, pensa nessa reflexão, veja como que está a sua atitude. Veja qual muralha que talvez possa estar impedindo você de avançar, de crescer
na obra, no trabalho do Senhor. Pensa nisso. Não deixe que isso tome conta do seu coração e que isso venha definhar a sua espiritualidade, venha apagar o Espírito Santo que existe em você. Que o amor de Deus e a paz de Cristo esteja em seu coração.